Bom dia, turma, bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de ciências, né? E como a gente começou a falar na semana passada sobre o nosso corpo, né? Sobre os sentidos, hoje nós vamos estar dando continuação. Na semana passada, nós vimos um pouco sobre a visão, né? E a visão, o órgão responsável, né? São os olhos, qual a gente consegue aí tá vendo as coisas, né? E o outro órgão, né? Aí também que a gente falou na semana passada foi a audição, né? Que o órgão responsável é o ouvido e ele é responsável, né, de ouvir. A gente ouve todos os sons, né, aí através da nossa audição. E a gente viu também que a gente consegue usar mais de um sentido, né, de uma vez. Eu até dei o exemplo de ver a televisão. A gente vê a televisão, né, a gente usa aí a visão e também a audição, porque a gente consegue ver e ouvir ao mesmo tempo, né? Então a gente consegue usar mais de um sentido em algumas, né? Em algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho, tá? Sobre o olfato, o tato e o paladar, tá bom? O paladar também como gustação, né? Por que gustação? Porque o paladar, ele é responsável, né, de sentir o gosto das coisas, né? Então, quando a gente degusta, quando a gente come alguma coisa, a gente sente o gosto, né? Se ela é azeda, se ela é amarga, se ela é doce, se ela é salgada, né? E o órgão responsável é a nossa língua, né? Não podemos esquecer, não é a boca, é a língua. Na nossa língua que a gente consegue sentir todas essas sensações, né? Todos esses sabores ao comer alguma coisa, né? E o olfato, né? O órgão responsável é o nariz e, né, o sentido é o olfato, é onde a gente sente o cheiro, né? Se o cheiro é bom, se o cheiro é ruim. Então a gente consegue identificar pelo nariz, é o olfato. E o tato, né, quando a gente pega alguma coisa, o tato, ele é o sentido da gente sentir, a gente sente frio, a gente sente calor. Quando a gente abraça alguém, né, a gente consegue sentir. Quando a gente pega algo, a gente consegue sentir se é macio, se é duro, se é mole. Então, por isso, né, a gente representa com a mão. Mas pode ser a mão e a pele, né? Porque a gente sente quando a gente passa a mão no nosso braço, ó. A gente consegue sentir, né? A pessoa passando a mão ou a gente passando a mão no nosso braço. Então, o tato, o responsável é a mão e a pele, né? A pele em si. Toda essa pele que cobre, né, o nosso corpo. Então, esses são os sentidos de hoje, tá bom? Então, vamos abrir o nosso livro na página 118, que aí vai ter um textinho sobre cada sentido. A gustação é o sentido que nos permite identificar os gostos. Com o olfato, identificamos o cheiro. Então, tem aí, né? Tem aí um desenho de um menino onde ele tá sentindo um cheiro de bolo, né? Bolo assando, né? Então, ele identificou que tem bolo apenas pelo olfato, pelo cheiro que ele conseguiu sentir no ambiente que ele está. Então, vamos lá. Os cheiros são percebidos pelo nariz, órgão do olfato. Podemos perceber muitos cheiros diferentes, alguns agradáveis e outros não. Por meio desse sentido, conseguimos identificar situações de perigo, como o cheiro de fumaça em um incêndio, né? Então, aí, esse é o olfato, né? O olfato é o sentido onde a gente consegue perceber o cheiro das coisas, né? E o órgão responsável é o nariz. Gustação. O principal órgão da gustação é a língua, né? A gente pode encontrar, como eu falei, gustação ou paladar, tá? Por meio da gustação, sentimos gostos como salgado, doce, amargo e azedo. O sabor de um alimento também depende do cheiro que ele tem. Portanto, a percepção do sabor inclui dois sentidos, a gustação e o olfato. Quando estamos gripados, o nariz fica entupido. Por isso, podemos ter a impressão de que a comida está sem sabor. É preciso tomar muito cuidado com o que colocamos na boca. Você nunca deve manipular produtos de limpeza, como sabão em pó e água sanitária. Eles são bastante tóxicos
e, se ingeridos, podem causar vômitos e deixa você muito doente. O mesmo vale para os remédios. Só um adulto pode definir que remédio você deve tomar. Nunca tome remédio por conta própria, né? Então aí é a gustação, é o sentido da gustação do paladar, né? E o órgão responsável é a língua, aonde a língua ela é responsável para a gente poder sentir aí todos esses sabores, né? Como eu já vinha falando com vocês. Aí, na página 119, tem uma experiência que você pode fazer, né? Com a mamãe, com o papai, com quem estiver aí auxiliando vocês, né? Então, vocês vão pegar frutas, não precisa ser a que tá pedindo aqui, cristalizada, né? Mas vocês podem pegar bala, pode pegar biscoito salgado, né? Pode pegar o que você tiver na sua casa. E aí você vai pedir para a pessoa, ou a pessoa vai pedir para você, né? Ou primeiro você faz com a pessoa, depois a pessoa faz com você. Você vai provando e você vai falando, né? Aí você vai seguir os passo a passo. Vai tampar o olho para você não ver o que é que você está colocando na boca, né? E é para a pessoa também não ver o que você está colocando na boca dela. E aí você vai tentar adivinhar o que é, né? Se é biscoito, se é doce, se é salgado, né? É bem legal. E depois você vai responder essas 3 perguntinhas aí. Quantos sabores o colega acertou com o nariz destampado, né? Então você vai seguir o passo a passo e vai ver aí, por exemplo, se você fez com a mamãe, né? Quantos sabores a mamãe acertou ou você acertou? Número 2, quantos sabores o colega acertou com o nariz tampado, né? Então, primeiro vai tampar o nariz e depois vai destampar. Aí você vai ver quantos ele acertou, né? O resultado desse experimento mostra que o cheiro ajuda na percepção do sabor dos alimentos, né? Então, se a gente sentir o cheiro, pelo cheiro a gente consegue, né, identificar os alimentos, não apenas pelo sabor. Então, você vai seguir aí o passo a passo, né, como fazer essa brincadeira. E aí, depois você vai responder essas perguntinhas, tá bom? Na página 120, vem falando sobre o tato, né? Pelo tato, percebemos as sensações causadas por algo que está em contato com a nossa pele. Podemos perceber se um objeto que tocamos é frio, quente, macio, duro, áspero, liso, molhado ou seco. Por exemplo, alguns tipos de dor, como o que sentimos ao ferir o dedo, né, quando a gente machuca o dedo, em um espinho, também são percebidos pelo tato, né? Porque tudo que a gente sente é, né, aí responsável ao tato. A pele, que é o órgão que envolve todo o corpo, é o que nos permite ter essas sensações. A pele pode ser de diferentes tons, que variam de pessoas para pessoas, né? Então, a gente vê aí pessoas branquinhas, pessoas moreninhas, né? Pessoas negras. Então, a pele, ela varia de pessoas e pessoas. Aí, tem aí, né, 2 quadrinhos. Tá assim, estar muito apertado vai machucar meu pé. Então, né, colocou o sapato e ele sentiu o sapato apertado. Falou, né, que o sapato vai machucar. O outro tá assim, estar muito quente para beber. Então, ele tá com uma xícara, né, e ali, segurando, ele tá conseguindo sentir que está muito quente para ele poder beber esse café, né? Então, número 1, observe a imagem abaixo e indique uma situação para cada sentido que está sendo usado, né? Então, aí, qual o sentido, por exemplo, tem alguém comendo alguma coisa, então, qual é o sentido que essa pessoa está usando, né? Então, você vai olhar e você vai escrever aí ao lado para cada sentido, tá bom? E aqui também, né, nós temos na 121 um experimento bem legal. Você vai precisar de 2 lápis apontados e uma fita adesiva, né? Aquela fita que a gente consegue colar. E aí você vai juntar os 2 lápis, mantendo as pontas na mesma altura, juntinho, né? Mostrando como mostra na foto acima. Aí você vai envolver, né, aí a fita para poder grudar os lápis. Com muito cuidado, toque em diferentes partes do corpo, né? Aí da mamãe, do papai, quem estiver fazendo atividade com você, tá bom? Com as pontas do lápis. Então, você vai pegar a ponta e, por exemplo, vai encostar na mão, vai encostar no braço, né? Aí, depois, vocês preste atenção, vocês sentem as 2 pontas do lápis ou apenas uma? Então, aí você vai perguntar, né, se a pessoa ela tá conseguindo sentir as 2 pontas do lápis
ou apenas uma, tá? Então você só vai encostar, você não vai pressionar, não vai apertar para machucar, tá bom? É apenas encostar para a pessoa poder sentir. E aí você vai, né, colocar aí partes do corpo. Aí você vai colocar onde você colocou. Se você colocou na mão, se você colocou no braço, se você colocou na perna. E ao lado você vai colocar quantos pontas você sentiu, né? Se quando você colocou na mão, ela sentiu as 2 pontas, você vai escrever 2 pontas. Se quando você colocou no braço, ela sentiu apenas uma ponta, você vai escrever apenas uma ponta, tá bom? E depois você vai responder essas 3 perguntinhas. Qual a sensação indica a maior sensibilidade da pele? Sentir uma ou 2 pontas, né? Então, qual a sensação que indica maior sensibilidade? Qual é que ela sente mais, né? Quando a gente sente as 2 pontas ou quando a gente sente uma pontinha só, né? E você vai colocar aí. Consulte a tabela que você preencheu e circule as partes do corpo testadas que são mais sensíveis, né? Então, aonde ela conseguiu sentir mais as 2 pontas, tá bom? O resultado está de acordo com o que você respondeu no início do experimento, né? Então, aí você vai responder de acordo com o que você fez, tá bom? Então, aí é para poder mostrar o tato, né? Que é o contato que a gente consegue sentir as coisas, né? Sentir o ambiente que está à nossa volta, tá bom? Então, qualquer dúvida, tá? É só você deixar no comentário que eu ajudo vocês a realizarem até mesmo esses experimentos que são bem legais aí dessas páginas, tá? Um beijo e até a próxima aula.